Bom dia, me chamo Caroline e vou falar um pouco sobre a vida do escritor Manuel de Barros. Vou falar um pouco sobre o seu hobby, a idade que ele tinha e um pouco sobre o seu falecimento. Manuel de Barros tinha 97 anos, nasceu dia 19 de dezembro de 1916 na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. O principal hobby que o autor tinha era escrever poemas. Desde pequeno ele gostava disso e acabou que essa paixão por escrever poemas virou sua profissão. Infelizmente, o autor Manuel de Barros acabou morrendo com 97 anos no dia 25 de outubro de 2014. No dia anterior, ele tinha dado entrada no hospital Proncor em Campo Grande para poder fazer uma cirurgia de desobstrução do intestino, só que a cirurgia acabou não correndo da forma que se esperava. E no dia seguinte, às 8 horas da manhã, o escritor acabou falecendo por falência múltipla dos órgãos, de acordo com um boletim assinado pela médica Carmelita Vilela. O autor foi sepultado no cemitério Parque das Primaveras e no ano de seu falecimento ele completaria 98 anos em 19 de dezembro. Então, vou falar sobre como o escritor ele concebe suas poesias. Bom, Manuel era um cara que criava seu próprio mundo. Tanto é que ele ganhou 2 prêmios Jabutis, e isso para ele não era tão importante porque no mundo dele o importante eram as coisas simples. Quando ele lançava um livro, ele ia para o Pantanal, né, na companhia das garças, porque lá era a melhor coisa que ele tinha, né, era onde ele gostava de ficar. Ele também gostava de ficar muito em sua fazenda, que ele herdou, e também porque era o que sustentava ele, não só de dinheiro, mas também de poesia. E ele não era um cara simples, que gostava da natureza. Na verdade, a sua principal inspiração era a natureza, né? Ele ficava observando e inventava as coisas. O vocabulário dele eram coisas inventadas de acordo com o que ele via. Ele ficava observando um objeto e aí, de repente, ele tinha uma visão diferente do objeto. Pessoas como Carlos Drummond de Andrade, Antônio Rauais, eram super fãs de Manuel de Barros. Isso é interessante, porque os caras são tops. E assim, é interessante que para ele sempre falava que uma cadeira poderia ser não uma cadeira, mas sim N coisas, sabe? Ter vários significados, porque o olhar do poeta aumenta a dimensão do mundo. Essa era uma frase que ele usava. E foi algo que também me fez apaixonar por ele, porque realmente a gente pode ver as coisas de modo diferente, cada um tem a sua própria visão de mundo, e a gente pode aumentar as dimensões das coisas, assim como ele dizia, e é algo fascinante. Eu vou falar um pouco sobre a poesia de Manuel de Barros, e eu vou recitar um poema retirado do livro O Tratado Geral das Grandezas do Infinito. E a poesia ela tem o mesmo nome. Tá, Tratado Geral das Grandezas do Infinito. A poesia está guardada nas palavras, é tudo o que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre nada tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios. Bom, podemos observar que a poesia de Manuel de Barros, ela é difícil de entender. Ele utiliza de um vocabulário mais complicado, muitas vezes inventado por ele mesmo, né? Porém, se a gente prestar muita atenção e refletir sobre as obras, a gente pode observar que tem um certo sentido na nossa vida. Bom, a parte que ele fala aqui que ele não tem conexões com a realidade, para ele ele não faz questão de ter conexão com a nossa realidade, que é uma realidade de internet. Ele prefere ter a realidade de antigamente,
que era as crianças inventar as coisas, brincadeiras, e ele prefere ter essa realidade. Ele fala também que poderoso para ele não é aquele que descobre ouro, não é aquela pessoa que tem riqueza financeira. Poderoso para ele é as pessoas que descobrem a insignificância do mundo e as nossas. É que a gente pode inventar. As pessoas que inventam, para ele, são as pessoas ricas, entendeu? Por essa pequena sentença, por ele inventar as coisas, as pessoas chamam ele de imbecil. E ele é tão maravilhoso que ficou emocionado porque ele é fraco em elogios. Ele denominou ser imbecil, um elogio, porque as pessoas não entendem ele. Quem não aprecia a poesia não consegue apreciar ele, porque ele é a poesia. Eu vou falar sobre uma poesia do Manuel de Barros, que foi tirada do livro das Ignorâncias. No começo era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, escuta a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para o som. Então, se a criança muda a função do verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz do poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Então, esse poema ele pertence à primeira parte do livro das Ignorâncias, e já no primeiro verso o autor desconstrói uma passagem bíblica que foi tirada de João, capítulo 1, versículo 1, em que ele diz no começo era o verbo. Ele usa o prefixo des, sugerindo uma inversão no começo. Além disso, o delírio do verbo pode ser a mudança da função do verbo, uma coisa que normalmente as crianças conseguem fazer. Elas pegam uma palavra e transformam em outra, ou seu significado em algo diferente. E nessa poesia podemos ver o uso da metalinguagem, que é algo específico do autor. Ele utiliza muito nos seus textos. E nesse poema especial, o eu lírico, ele ensina dentro da própria poesia a pessoa a fazer a poesia. Que com isso tem que desconstruir o verbo, dar outros significados. Tudo que não inventa